Agora a gente volta a falar sobre o caso do deputado, Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, que domina o noticiário político nos últimos dias. Para isso, a gente recebe o senador pelo Podemos do Rio Grande do Sul, Lazier Martins. Senador, tudo bem? Bem-vindo ao Jornal da Manhã. Obrigada pelo seu tempo aqui conosco nessa manhã de quinta-feira. Eu que agradeço, Adriana e Tiago e telespectadores da Jovem Pan. Senador, como realmente, o senhor... Diga. Como o senhor classifica as declarações de Daniel Silveira que motivaram as atitudes do ministro Alexandre de Moraes? Elas foram nada demais, tiveram um tom de ameaça, incitaram a violência? Na opinião do senhor, quem deveria avaliar e julgar isso e as possíveis penalidades que ele deveria receber em caso de que deveria mesmo? Olha, Adriana, caberia um processo regular, mas sem prisão, e para responder depois que deixar o mandato. É o que determina a Constituição. Porque eu vou ler mais uma vez, os brasileiros já decoraram esse artigo. Constituição brasileira, artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente, por quaisquer, essa palavra é importantíssima, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Isso significa, amigos, que o deputado Daniel poderia, como pode, e qualquer parlamentar pode, criticar e pode até usar palavras contundentes, que foi o que fez o Daniel. Eu até não concordo com as expressões que ele usou, mas isso não autoriza o ministro Alexandre de Moraes a torná-lo seu prisioneiro favorito. De tal modo que hoje, o Daniel Silveira está entregue. Ele tem um trajeto delimitado pelo Alexandre de Moraes. Ele só pode andar de Petrópolis, do Rio de Janeiro, para Brasília e Brasília para Petrópolis. Ele não pode se comunicar com outros investigados. Ele não pode usar as mídias. E ele não poderia criticar mais o Supremo. Isso é ilegal, isso é inconstitucional. Então, aí é que está o problema. Por isso, Adriana e Tiago e telespectadores, ontem eu fiz um pronunciamento no Senado Federal, fiz um retrospecto de todos esses acontecimentos e terminei por pedir ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que abra o processo de impeachment do senhor Alexandre de Moraes, porque ele ultrapassou todos os limites possíveis de irregularidades, de ilegalidades. Não é só de agora. O Alexandre de Moraes vem desde a obra que ele editou, com 1000 páginas, comentários à Constituição brasileira, onde tem plágios que foram mostrados, comprovados. Ele foi um copiador. Quando ele se submeteu à sabatina no Senado, sim, eu estava lá na comissão, eu votei contra e votei no plenário, sabendo que não tem condições para ser um ministro supremo. A pergunta agora, gente, segue, senador Lazier Martins, com você, Diogo Schelp. Senador, a prisão de Daniel Silveira, ela foi confirmada em votação da Câmara dos Deputados. Ainda que se diga agora que muitos deputados estão arrependidos com aquela decisão, o que vale é o que foi votado em plenário. O senhor defende que ainda assim o deputado descumpra uma ordem judicial, ainda que seja incorreta, mas que pode ser contestada judicialmente? Ou isso só vale para parlamentares, a desobediência a uma decisão judicial? Os outros cidadãos também devem fazer isso, caso não discordem de uma decisão judicial? Dois aspectos, Diogo. O primeiro, este referendo dado pela Câmara dos Deputados é inconstitucional, porque a decisão daqueles deputados que autorizaram a prisão dele afronta o artigo 53 da Constituição brasileira, onde ele pode dizer o que bem entender, ele tem o direito de opinião, né? E, em segundo lugar, essa prisão é ilegal, porque ele não pode ser preso, ele não pode, a Constituição não permite, ele teria que ser autuado, responsabilizado, mas depois de perder o mandato. Então, nós estamos diante de uma série de irregularidades
que vem de longe, vem desde esse inquérito ilegal, que vai completar 3 anos, e que não tem acusados determinados, isto é um inquérito aberto para pegar quem criticar o Supremo. E quanta gente nesse Brasil vem criticando o Supremo, quanta gente. No entanto, o Alexandre de Moraes pegou para Cristo o pobre do Daniel Silveira. O Daniel Silveira agora teve que ceder ontem, pelo que estão dizendo os noticiários, e vocês já noticiaram isso aí hoje. Ele ontem à noite, quando ele foi informado que passaria a pagar uma multa de R$15 mil por dia enquanto não colocar a tornozeleira e teria os bens bloqueados, ele não viu outra alternativa. Antes de perder os seus bens, ele concordou com esta ilegalidade para colocar uma tornozeleira. Mas que diferença faz essa tornozeleira? Ele continua se movimentando dentro do seu local de trabalho, ele continua podendo ir para casa, e os trajetos dele são bem conhecidos, são esses únicos. Então é mais um excesso. E é o que tudo indica. Agora o que vão fazer é no dia 20, vão julgá-lo no Supremo e tentarão impedi-lo que ele concorra ao Senado Federal, que era a pretensão dele pelo Rio de Janeiro, onde, ao que tudo indica, ele seria facilmente eleito. Senador, na sequência, a pergunta é de Cristina Grêmio. Cristina. Senador, o senhor mencionou agora há pouco que se pronunciou ontem pedindo que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, coloque em votação algum dos muitos pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, haja vista as inúmeras inconstitucionalidades de suas últimas decisões. Qual foi a resposta e como é que está o clima entre os outros senadores em relação a esse assunto especificamente? Olha, Cristina, ontem a sessão do Senado não foi presidida pelo Rodrigo Pacheco, porque parece que ele estava em Minas Gerais, foi presidida pelo senador Romário. Mas eu dirigi o pedido ao presidente do Senado. Então, hoje é que talvez ele faça hoje algum pronunciamento. E não me limitei a dizer que poderia usar qualquer um dos pedidos já engavetados na Secretaria do Senado contra o Alexandre de Moraes, mas principalmente o que entrou, foi protocolado anteontem, que é de autoria do advogado Paulo César Rodrigues de Faria, OAB 64817 do Rio de Janeiro, do Distrito Federal. Então tem um bem recente, que é esse requerimento de impeachment, onde relaciona todas as ilegalidades e infrações do Alexandre de Moraes. Então, pedido tem, motivo tem, rito processual também tem, porque a Lei 1079, a lei do impeachment, estabelece que recebido o pedido do impeachment, o presidente do Senado manda para a mesa do Senado, que é composta de 7 senadores. A mesa do Senado decide se cabe ou não cabe o processamento. E desta decisão da mesa cabe recurso para o plenário. E isto terá de ser seguido. Agora, se o Pacheco vai fazer isso ou não, aí não sei. Isso é imprevisível por enquanto. E a gente deve ter mais notícias do caso ainda hoje. A gente vai acompanhando aqui na Jovem Pan e agradece profundamente o senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, pela entrevista. Boa quinta-feira, senador. Até uma próxima, viu? E eu que agradeço a oportunidade e cumprimentos à Jovem Pan, que vive um grande momento. Um abraço a todos. Muito obrigada. Abraço também.